Muito bem, pessoal, vamos à nossa resolução de questões. Agora vamos resolver questões sobre a Constituição Federal elaboradas pela banca FAURGS. Então vamos lá. Primeira questão que nós temos é de uma prova de 2012 que a FAURGS aplicou para o concurso de engenheiro civil no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A questão tratava do assunto nacionalidade, que está lá no artigo 12 da Constituição Federal, né? Então vamos lá, a questão apresentava: são brasileiros natos segundo a Constituição Federal. Então a banca simplesmente quer que identifique, dentre as 5 assertivas, aquela que traz um critério para ser brasileiro nato. A Constituição Federal, no artigo 12, inciso 1, traz os critérios para ser brasileiro nato. E no inciso 2, para ser brasileiro naturalizado. O brasileiro nato, ele é aquele que nasceu no território ou é descendente de um brasileiro, seja um brasileiro que está no exterior a serviço do país ou não, conforme o caso, conforme os requisitos que estão lá previstos. E o naturalizado é um estrangeiro que vem para o Brasil, vem residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira. Ele, ao fazer essa opção em se naturalizar brasileiro, ele não é um brasileiro nato, mas será sim um brasileiro naturalizado. Vamos ver as hipóteses? Vamos lá então. A primeira hipótese que foi apresentada seria os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos ou originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Isso está previsto no artigo 12, exatamente assim, como uma forma de brasileiro naturalizado. Porque aquele que vem de um país de língua portuguesa e reside por 1 ano aqui não vai ser brasileiro nato, vai ser um brasileiro naturalizado. Por isso essa primeira questão aí está incorreta. A banca quer um nato e ela deu o conceito de naturalizado. Letra B. Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses estejam a serviço do seu país. Não. Quem nasce aqui no Brasil, filho de um estrangeiro que está a serviço do país, não será brasileiro nato. A Constituição prevê que será brasileiro nato todo aquele que nasce no território brasileiro, desde que seus pais não estejam a serviço do seu país. Está no artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Por isso, a alternativa da letra B está também incorreta. Letra C. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. São natos nesse caso? Não, né, pessoal? São naturalizados também. É aquele estrangeiro de qualquer país que vem e reside por 15 anos aqui no Brasil, não tendo condenação penal, desde que requeira. Isso aqui é caso de naturalização, não de brasileiro nato. Letra D. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles não esteja a serviço do Brasil. Bom, é o seguinte, pessoal. Lá na Constituição Federal, no artigo 12, inciso 1, letra B, está previsto que será brasileiro nato o filho de um brasileiro que está no estrangeiro a serviço do Brasil. Nesse caso vai ser brasileiro nato. Aqui disse, desde que não esteja. Não, é desde que esteja. Tá? Desde que esteja, automaticamente será brasileiro nato. Aí, se ele não estiver a serviço do Brasil, aí vem a hipótese da letra E, que é a resposta correta da questão. A letra E apresenta que os nascidos no estrangeiro de pai ou brasileiro ou mãe brasileira, quando eles não estão a serviço do Brasil, no caso, eles serão brasileiros natos, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Isso é exatamente o que está no artigo 12, inciso 1, letra C da Constituição Federal. Então, sobre brasileiros natos naturalizados, nós temos 5 situações e as 5 foram apresentadas aqui na questão. O artigo 12, inciso 1, traz os natos. Quem é que é brasileiro nato? Bom, a letra A, quem nasce no território brasileiro, desde que não seja, desde que os pais não estejam aqui a serviço do seu país. Qualquer pessoa nascida no território, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país, é brasileiro nato. Letra B, aqueles então que nascem no exterior, são filhos então de brasileiros a serviço do país no exterior. A serviço do país, né?
esses são brasileiros natos automaticamente. E na letra C, filhos de brasileiros que nascem no exterior, desde que alguma das duas condições, ou eles sejam registrados lá na autoridade competente, repartição brasileira competente, ou optem após a maioridade em ser brasileiros. Eles vão vir para cá e vão ser brasileiros natos. Perfeito. Esses são os 3 casos de brasileiros natos no artigo 12, inciso 1, letras A, B e C da Constituição Federal. A gente tem também lá os naturalizados no inciso 2. E aí os naturalizados, a lei traz outras hipóteses, né? Mas a Constituição ela traz 2 hipóteses de naturalizados. Aqueles que vêm de país de língua portuguesa, para eles o que vai ser necessário? Vai ser necessário a residência interrupta por 1 ano e também a idoneidade moral. Quando eles vêm de qualquer nacionalidade, quando eles não são originários de língua portuguesa, eles terão o direito, desde que eles fiquem aqui por 15 anos e não tenham condenação criminal, sem condenação penal. Nesse caso, vão ter a naturalização. Então é importante na hora da prova a diferença entre natos e naturalizados. A banca FAURGS gosta muito de cobrar essa questão aí de brasileiros natos e naturalizados. Então é importante prestar atenção com esse detalhe. Muito bem, essa era a primeira questão. A segunda questão que eu separei aqui para a gente estudar, também sobre a Constituição Federal, da mesma prova, da banca FAURGS, também no mesmo concurso para engenheiro civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ali a banca trouxe 3 assertivas sobre o assunto administração pública, mais especificamente sobre o artigo 37 da Constituição Federal. E aí ela quer que tu marque no final quais estão corretas. Então vamos lá. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as disposições da Constituição Federal. Primeira assertiva. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e vedados aos estrangeiros. Tá, vamos lá, vamos por partes. Os cargos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos em lei. Certo ou errado isso aqui? Tá certo. Só que será que são vedados aos estrangeiros? Não, né? O artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal nos diz que não é vedado aos estrangeiros. É também aos estrangeiros na forma da lei. Então, os estrangeiros podem, na forma da lei, ocupar cargos públicos. Em âmbito federal, isso acontece no meio das universidades, né? Que as universidades podem contratar professores, cientistas e pesquisadores estrangeiros. Então, a gente tem alguns estrangeiros, em alguns casos, para alguns cargos, que podem sim ocupar cargo público. Não é vedado para eles. Por isso, a primeira assertiva está errada, porque ela não está de acordo com o artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. A segunda questão fala do prazo de validade no concurso. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Certo ou errado? Certo, exatamente. Está lá no artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal. O prazo de validade é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Posso fazer por 2 mais 2, posso fazer por 1 ano mais 1 ano, posso fazer 6 meses mais 6 meses. Isso é a ideia, só não pode ultrapassar 2 anos. É até 2 anos, prorroga uma vez pelo mesmo período. Então tá, primeira errada, segunda está certa, terceira assertiva. As funções de confiança exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Parece que está certo, mas não está. A gente tem 2 coisas na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 5. O artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, ele traz o cargo em comissão e ele traz a função de confiança. O cargo em comissão, como está aí, ele vai ser os percentuais mínimos, casos e condições, preenchido por servidores de carreira, servidores efetivos. A função de confiança, ela é exclusiva de servidores de carreira ocupantes de cargo efetivo. Eu não posso dar uma função de confiança para um servidor que não ocupe um cargo efetivo. Quem ocupa um cargo em comissão não pode ter uma função de confiança. Ela é exclusivamente, não preferencialmente, como a banca afirmou. Tanto o CC quanto a função de confiança, eles são para as funções de direção, chefia e assessoramento. Isso está certo.
O problema é que no começo a questão falou que as funções de confiança seriam exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Não, segundo o artigo 37, inciso 5, as funções de confiança elas são exclusivamente ocupadas por servidores ocupantes de cargo efetivo. Por isso, está errada então essa terceira assertiva. Ficamos aqui na questão número 2 com apenas uma assertiva correta, né? Apenas então a letra B está correta, apenas a 2, portanto. Isso então é o nosso primeiro vídeo. Próximo vídeo continuamos aí com questões da Banca FAURGS sobre a Constituição Federal. Até logo!